Você já parou para pensar como o jeito que os teus pais te criaram pode influenciar a forma como você escolhe, como você faz escolhas e toma decisões? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre estilo parental e tomada de decisão. Estilo parental é um conceito da psicologia que foi introduzido pela psicóloga clínica e do desenvolvimento Diana Baumrind lá nos anos 60 e que diz respeito às práticas educativas e basicamente o jeito que os pais vão criar os filhos e como é que eles vão equilibrar a exigência e a responsividade. Exigência envolve as atitudes dos pais em relação ao controle de comportamento dos filhos, que envolve regras e limites. E responsividade tem a ver com afeto, apoio emocional e comunicação. Então, lá nas suas pesquisas, a Diana Baumrind conseguiu perceber 3 estilos parentais principais e, posteriormente, outros psicólogos conseguiram perceber um 4º estilo parental. E aí eu vou trazer para vocês esses 4 estilos parentais e como é que eles podem influenciar na autonomia, no senso de competência e na autoestima dos filhos. É sempre bom a gente lembrar que quando a gente está falando de pessoas, tudo é muito complexo. Então a gente não vai dizer que um estilo parental define, mas ele pode influenciar. Mas e aí, quais são os estilos parentais? O primeiro é o autoritário, que envolve alta exigência e baixa responsividade. Então, basicamente, pais autoritários são aqueles que colocam muitas regras, colocam muitos limites e têm muito controle, mas tem pouco envolvimento emocional. São pais controladores, mas pouco afetuosos. Já o segundo estilo é o permissivo, que basicamente é baixa exigência e alta responsividade. Então, lembra, a exigência tem a ver com as regras, os limites, o controle. Quando a gente fala de baixa exigência, são pais que colocam poucos limites, poucas regras. Mas quando a gente fala de alta responsividade, a gente está falando de afeto. Então, são pais que exigem pouco, eles colocam poucas regras, poucos limites, mas eles são pais afetuosos. Já o terceiro estilo parental é o autoritativo, não é autoritário, mas autoritativo ou democrático, que são pais com alta exigência, mas também alta responsividade. E a gente consegue entender que é o modelo mais adequado, digamos assim, porque são pais afetuosos, pais com diálogo, pais que dão apoio emocional, mas que eles também colocam limites claros, colocam regras claras. Eles escutam, mas eles impõem limites e também estimulam a autonomia. Já o 4º estilo parental, que foi percebido depois por outros psicólogos, é o estilo negligente, que aí a gente tem baixa exigência e também baixa responsividade. Então tem pouco envolvimento emocional e também não há estabelecimento de limites ou regras. Em resumo, tem pouco envolvimento em todos os sentidos. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o estilo parental, ou seja, o estilo que os seus pais te criaram, pode influenciar na formação da sua autonomia. E isso significa também como você vai tomar decisões e fazer escolhas, certo? Então, como é que a gente consegue observar o estilo parental e essa influência que pode acabar acontecendo? Quando a gente está falando de pais autoritários, a gente pode perceber filhos com bastante medo de errar, com uma alta autoexigência, que tende a fazer escolhas que agradam os pais, que eles não desaprovem, mesmo que não seja a escolha deles. Isso tem a ver muito com essa dependência de aprovação e que acaba também envolvendo uma baixa espontaneidade. E quando a gente está falando do estilo permissivo, a gente pode perceber uma baixa sustentação do esforço, digamos assim. Sustentar pouco o esforço a longo prazo, não conseguir persistir ou tolerar pouco a frustração e também um baixo senso de responsabilidade. No estilo negligente, a gente pode perceber sentimentos muito fortes de abandono e também uma tendência a fazer escolhas que tem muito mais a ver com sobrevivência do que com desejo mesmo. E também um baixo senso de pertencimento aos grupos que frequenta. E no estilo autoritativo ou democrático, aí a gente consegue ver uma maior resiliência, uma maior autonomia para fazer escolhas, equilibrando a questão dos riscos e também do desejo, né? Que no caso seriam escolhas mais alinhadas com a realidade. Uma tolerância à frustração maior, uma alta autoeficácia e uma capacidade de se regular emocionalmente de uma forma funcional e não prejudicial. E como é que a gente pode observar esses padrões e relacionar com a vida profissional, já que na nossa vida profissional a gente está sempre fazendo escolhas e tomando decisões?
Quando a gente pensa no estilo autoritário, a gente pode observar muito a tendência a escolher carreiras seguras e certas, aprovadas pelos pais, mesmo que não sejam as carreiras que a gente quer. E aqui eu acho que vale um parênteses, que é o seguinte: não é porque há um incentivo e uma influência a escolher carreiras consideradas mais seguras ou certas, que significa que os pais são autoritários, tá? Dependendo muito do contexto da pessoa, se a gente tiver principalmente num contexto social e econômico muito complicado, muito complexo, a gente pode ver sim a influência e o incentivo dos pais a aos filhos escolherem carreiras mais seguras e certas para que eles consigam sair daquilo, entendeu? E isso não significa que os pais são autoritários. Mas quando a gente está falando desse estilo parental autoritário, a gente pode perceber essa tendência dos filhos a escolherem carreiras mais seguras, que na verdade são carreiras mais aprovadas pelos pais, mesmo que isso a pessoa não queira. E aí, pelo medo de errar, a gente pode também perceber essa dificuldade de inovar, pela baixa espontaneidade também. E aí, no estilo permissivo, a gente pode observar essa dificuldade de sustentar esforço, né? E essa baixa tolerância à frustração, e esse impacto de você conseguir ir a fundo numa profissão, num cargo ou num trabalho. Isso acabar influenciando você a ir de emprego para emprego de uma forma mais rápida. Já no estilo negligente, a gente pode perceber uma dificuldade, sim, de planejar o futuro. E como eu tinha falado, é uma tendência a fazer escolhas mais baseadas na sobrevivência e não no desejo mesmo. E no estilo autoritativo ou democrático, a gente pode perceber pessoas mais assertivas nas suas escolhas. Seja uma escolha lá de trabalhar num lugar para alguém, um concurso ou fazer o seu negócio, mas sabendo equilibrar os riscos com as vantagens, com a realidade, com o que a pessoa quer ou o que não quer. Então a gente consegue ver essa assertividade, essa capacidade de analisar as coisas com mais clareza e de uma forma mais alinhada com a realidade. Em resumo, escolhas profissionais mais seguras, conscientes e assertivas. Sempre lembrando, estilo parental não define, mas ele pode sim influenciar, assim como muitas coisas influenciam no jeito que a gente funciona, digamos assim. Então a gente tem que estar ciente disso também, né? A gente não sai ileso, se a gente pudesse falar dessa forma, da nossa criação. A gente vai carregar algumas coisas, não nos define, mas a gente carrega, e isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência de como é que a gente vai manejar, porque esse é o ponto importante aqui também. Já entendendo que não nos define, uma vez que a gente percebe a influência, se houve essa influência, a gente consegue pensar numa forma de manejar isso e redirecionar para um caminho que é mais funcional. Porque o nosso objetivo aqui é desenvolver essa autonomia, essa segurança nas nossas escolhas profissionais. Se a gente percebe que houve alguma influência e tem algum impacto na forma como eu escolho, você escolhe hoje, e que essa forma não é uma forma legal de escolher, a gente percebendo isso, a gente consegue direcionar. Tá, beleza, eu percebo que eu estou escolhendo dessa forma e que não é uma forma legal, e qual seria uma forma mais interessante de escolher? Se eu percebo que eu estou indo de emprego para emprego porque eu não consigo tolerar a frustração, porque eu não consigo ser profundo, porque eu não consigo sustentar o esforço, a gente precisa trabalhar isso. Ah, se eu percebo que eu estou fazendo sempre as escolhas que os outros querem, não as escolhas que eu quero, como é que eu posso alinhar isso? As escolhas que eu quero, elas estão equilibradas? Elas equilibram, assim, a realidade com o meu desejo? Como é que eu posso ir mudando isso aos poucos? E por que eu falo aos poucos? Porque, assim, a gente romper qualquer coisa que é um padrão na nossa vida, a gente não vai conseguir fazer isso de uma vez. E a gente nem incentiva e estimula isso não, porque isso, na verdade, quando você se depara com o fato de que você não vai conseguir mudar tudo, você pode ter muito mais frustração e isso te desanimar. Então, a gente sempre estimula a fazer pequenas escolhas que vão quebrando esse padrão e que construam um novo padrão. É justamente o padrão da autonomia na hora de escolher e de tomar decisões. Então a gente precisa também ir cultivando essa nova narrativa, né? De eu consigo escolher. Claro, temos parâmetros para as nossas escolhas, né? Ninguém aqui vai ser irresponsável. Isso aqui não é o que a gente está falando. Mas com os parâmetros legais, nós construímos, podemos ter essa autonomia para tomar as nossas decisões e fazer as nossas escolhas. Então, só relembrando, consegue perceber alguma influência? Como isso impacta a sua vida e o jeito que você toma decisões e faz escolhas hoje? De que jeito você pode começar a ir mudando essas coisas com pequenos testes? Às vezes, a gente vai conseguir fazer isso sim, de forma gradual, sem a necessidade de um acompanhamento.
e às vezes a gente vai precisar de uma ajuda para ir quebrando isso e ir construindo as nossas formas de escolher. E quando eu falo acompanhamento, é um acompanhamento psicológico mesmo e de uma ajuda. Então, se você observa que o seu caso talvez precise de uma ajuda, busque essa ajuda. E eu espero muito também que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo.